Culto ao Senhor todos os domingos às 19 horas. Fique com o momento da palavra com o pastor Leandro. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande. Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida. Deus vai mudando tudo, né? Eu tinha uma palavra pronta aqui, mas Deus já foi mudando tudo. Que nem diz a irmã lá. Ixi, Deus mudou tudo. E pior que comigo, irmã, ele muda aqui, ó, na hora. Eu tô aqui ó, com a palavra prontinha aqui. Ele diz assim, não é isso que vai ministrar hoje. Eu falei, e aí, Deus, aí o senhor me quebra no meio, né? Né? Aí o senhor me quebra no meio, né, Senhor? Mas eu quero falar de um grande homem de Deus, chamado Abraão. E eu vou contar um pouco da história de Abraão. Para começar a contar da história de Abraão, nós temos que também ir para a história de Noé, porque, segundo a Bíblia, né, a partir de Noé que a terra foi toda habitada novamente. Nós tivemos ali a criação da humanidade, Adão e Eva. E aí, em um dado momento, o Senhor se entristeceu com a humanidade, porque a humanidade praticava um mal terrível. E aí, devido a Deus estar entristecido com a humanidade, ele resolve dar fim à humanidade. Mas Deus sempre tem alguém. Deus sempre tem alguém fiel a Ele. Sempre. Nunca na história deixou de existir aqueles que eram fiéis a Deus. Deus sempre tem os homens fiéis a Ele. E Ele olha para um homem e Ele acha graça diante desse homem, que é Noé. Opa, a água melhorou aqui, né? Tomar mais um gole. E ele acha graça diante de Deus, esse grande homem de Deus também, Noé. Porque Noé é o único que não é corrompido no seu tempo, na sua época. Todos os homens e as famílias estavam corrompidas, mas Noé não estava corrompido. A sua família não estava corrompida, porque Deus olha para Noé e diz, Noé, eu vou livrar você, sua esposa e seus filhos. E isso mostra então que a família de Noé estava alicerçada na rocha. A família de Noé já estava alicerçada em Cristo, porque Cristo sempre foi, sempre era, sempre existiu. Cristo não é apenas um homem que veio num dado momento e separou a humanidade entre antes dele e depois dele. Isso foi a manifestação terrena de Deus. Mas segundo João 1:1, ele era o verbo, ele estava com Deus, através dele todas as coisas foram criadas. Segundo Paulo também fala isso, que nada do que foi criado seria criado sem Cristo. Então Cristo é o verbo, é a palavra. Então ele sempre existiu. Por quê? Porque ele é Deus. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Eu falei numa outra ministração, né? Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós somos espírito, alma e corpo. Ah, mas é bom mais um aqui, que esse aqui já está indo e a aguinha está ajudando a melhorar a voz. Que nós somos espírito, alma e corpo. Então há várias teorias. Você é um corpo que tem uma alma e um espírito habita, um monte de teoria. Mas não é teoria, é Bíblia. E a Bíblia diz, você é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Se faltar qualquer um desses, você não é. Então não tem como você é isso e tem aquilo e habita dentro daquilo. Não, você é espírito, alma e corpo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, o Pai é maior, o Filho é maior, o Espírito Santo mas não tem maior ou menor. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora há sim uma organização, porque Deus é organizado. Então uma organização, e Ele organizou Pai, Filho, Espírito Santo. E dentro dessa organização, então,
existem 3 dispensações de Deus sobre a terra. A dispensação do Deus Pai, que é todo o Velho Testamento até Cristo. E a dispensação do Deus Pai, o Deus Pai vinha falar com o homem. O Deus Pai vinha na nuvem de glória. O Deus Pai falava com Abraão, o Deus Pai falava com Moisés, o Deus Pai falava com Jacó. Era a dispensação do Deus Pai. E na dispensação do Deus Pai, então você começa a olhar as coisas e elas acontecem de uma forma muito natural. Porque o velho é a sombra do novo. O velho nunca deixou de continuar sendo uma referência para nós, o Velho Testamento. Por quê? Porque ele mostra naturalmente o que no novo Jesus mostra espiritualmente. Então Deus dá um fim natural sobre aquela humanidade que havia naquele tempo. Mas ele acha graça de um homem. Não só de um homem, de uma família. E é só aquela família. Porque ele diz assim, você vai ser salvo, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Agora, os pais das noras não foram salvos. Por quê? Porque também estavam corrompidos. Então, os filhos de Noé não estavam corrompidos por causa de Noé, porque ele era um pai exemplar, porque era um pai que ensinava, porque era um pai que fazia os filhos caminhar com ele. E quando os filhos encontraram suas esposas e trouxeram para dentro da família de Noé, elas aprenderam a também não serem corrompidas. Mas os pais delas não foram salvos porque estavam corrompidos. Então Deus, ele olha sempre para a família. E ele tira toda uma família. E é dessa família que se perpetua a humanidade pela terra. Pois é, pastor, mas daí, até eu estava esses dias falando isso lá em casa, e aí é um pensamento que veio na minha cabeça. Não está na Bíblia assim como eu penso, mas está na Bíblia de uma outra forma. E como que existe japonês, negro, alemão, baixo, grande, pequeno, né? E aí eu estava lendo a Bíblia e meditei sobre isso. Falei, cara, que estranho, né? Senhor, se o Senhor cria lá um casal lá, né? Eu penso um pouco diferente, porque Adão não é homem, é humanidade. Então Deus criou a humanidade, mas ele destrói tudo. Então não interessa como ele criou, mas ele cria, começa a perpetuar, ele destrói, vem Noé e seus filhos, e a partir de Noé e seus filhos a terra começa a povoar. E é interessante que depois da história de Noé, vem uma história que é a história da Torre de Babel, que você já deve ter ouvido falar. E é interessante nessa história, que diz que Deus vem e vê, depois você lê em casa, eu não vou ler os textos aqui, você lê em casa, está lá em Gênesis 11, a Torre de Babel. Você pode ler lá, que vai estar como eu estou te dizendo aqui. E leia, irmãos, você tem que ser bereano. Tem que chegar em casa e ler aquilo que o pastor falou, para ver se o pastor falou a verdade. E lá diz assim, que Deus vem, vê que estão todos juntos no mesmo lugar e falam todas a mesma língua, e eles começam a erguer uma torre para tocar os céus. E Deus diz assim, olha, esse povo é tudo junto, desse jeito aí. E ninguém mais segura eles. Então nós vamos ter que precisar fazer algo. E aí a Bíblia diz que ele vem e ele chama, vem não somente o Deus Pai, vem o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Yahvé, o Todo-Poderoso. E eles confundem as línguas. Creio eu, pastor Leandro, que nesse momento houve essa separação. Ele confunde as línguas e separa os povos. Nesse momento. Então ele joga lá os da África, os da Ásia, e daí começa a criar as etnias. Creio eu. Está escrito na Bíblia que ele confunde as línguas. Eu creio que nesse momento, então, isso veio essa semana para mim. Ele não só confundiu as línguas, como ele separou as etnias. E por isso que hoje nós temos tantas etnias. Começou lá na Torre de Babel. Por uma ação divina, porque só ele poderia fazer isso. E por que ele fez isso? Para que o povo não falasse uma só língua e juntos não, novamente, fossem corrompidos. E ele tivesse que novamente destruir tudo. Então, antes dele destruir, ele diz assim, já sei, vou confundir tudo o negócio aqui, que um para falar com o outro vai demorar para ele se entender, e aí eles vão
caminhando as suas vidas. Mas ele deixa uma raiz. E essa raiz é Noé. E aí você vai ver que Noé tem filhos. E Sem, Cã e Jafé. E sempre, quando você vai lendo a Bíblia, vai ter da raiz original alguém que está ligado a Deus. Quando você vai para Adão, fala de Caim, fala de Abel. E até ali fala que eles prestam um culto a Deus, que eles estão ali, porque eles falam de Deus, né? Os dois ofereceram sacrifício a Deus. Abel ofereceu o melhor, Caim ofereceu algo de qualquer maneira. Deus se agradou de Abel, não se agradou de Caim, porque Deus sempre quer o seu melhor. Não faça para Deus de qualquer maneira que ele não vai se agradar. E ele ainda chega para Caim e diz assim: Caim, se você fizesse direitinho, se você fizesse melhor, eu não ia me agradar. E diz: o pecado jaz à tua porta, cabe a você dominá-lo. Não é Deus que precisa dominar o pecado na tua porta, é você. E ele te dá forças para dominar, mas quem tem que dominar o pecado na sua porta é você, não é Deus não. E Caim não obedece, não ouve, não escuta, mata Abel. Mas aí nasce um outro menino chamado Sem também, né? É Sem. E não, Sete, né? Sete, não é Sem, é Sete. E aí diz que Sete, então, começa a falar de Deus. E, se eu não me engano, é da descendência de Sete que vem aquele que foi arrebatado. Enoque, que foi arrebatado por Deus. Por quê? Porque há uma descendência aqui. Então eu entendo lá naquela época que fala que os filhos dos homens casaram com os filhos de Deus. Eu entendo que os filhos dos homens eram os descendentes de Caim e os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Porque Sete propagava o nome de Deus na sua geração e Caim ficou com ódio de Deus e não propagava mais o nome de Deus na sua geração. E aí houve então foi corrompido os homens que se casavam com aquelas mulheres que já não criam mais em Deus. Foram corrompidos e chegou até a geração de Noé. Mas Noé, por algum motivo, ainda ouvia falar de Deus. Ainda era temente a Deus. E foi levantado por Deus. E aí de Noé vem Sem. Um dos filhos de Noé é Sem. E através de Sem é que vem a geração que vai levar até Abraão. Porque Sem ia falando de Deus, creio eu, pelas suas gerações. Só que quando chega a Abraão, já está tudo meio corrompido de novo. Porque o povo vai se afastando de Deus. Se você não tiver comunhão todos os dias com Deus, você vai se afastar de Deus. Se você não tiver comunhão com Deus no corpo de Cristo, você vai se afastar de Deus. Isso aqui é o corpo. Não, eu em casa sou igreja. Não, em casa você é templo. Há uma grande diferença em ser templo e ser igreja. Igreja não é um templo. Igreja é um organismo vivo. A reunião dos filhos forma a igreja. A reunião dos filhos forma a noiva. Por isso que a igreja não tem placa. Não é igreja Assembleia de Deus, igreja quadrangular, igreja Avivamento Bíblico. Não. São denominações. Denominação Assembleia, denominação quadrangular, denominação Avivamento Bíblico. Denominações. Dentro dessas várias denominações, os santos se reúnem, os filhos de Deus se reúnem e formam a igreja. A igreja é um organismo vivo dentro de Fazenda Rio Grande. Porque todas as vezes que a Bíblia fala de igreja, ela fala da igreja numa cidade. A carta aos Efésios não é uma igreja lá em Éfeso, é a cidade de Éfeso. Todos os cristãos que estão em Efésios. A carta aos Coríntios não é uma igreja em Corinto, é a cidade de Corinto. Todos os cristãos e as igrejas que estão em Corinto. A carta aos Romanos não é uma igreja lá em Roma, é a todas as igrejas de Roma. A carta aos Tessalonicenses, assim, todas as cartas de Paulo. E quando você vai para Apocalipse, as 7 cartas para as 7 igrejas são igrejas em cidades.
Quando Jesus olha para a igreja, ele não olha para uma placa, para uma denominação, ele olha para todos aqueles filhos de Deus que dentro daquela cidade chamada Fazenda Rio Grande formam um organismo vivo chamado igreja, mas você só tem como estar ligado a esse organismo vivo se você fizer parte de uma parte desse organismo, que são as denominações. Então, se você não estiver aqui, e você estiver só em casa assistindo live, você não faz parte da igreja. E aí você pode deixar de ser templo. Porque você é templo, porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. E quando eu me afasto de Deus, o Espírito Santo vai se afastando até um ponto que ele pode não vir mais habitar em mim. E se ele não habitar mais em mim, logo não sou mais selado. Se não sou mais selado, logo, quando Jesus voltar, não herdarei o reino de Deus. Ficarei por aqui mesmo. Então eu preciso estar selado. E para permanecer selado, eu preciso fazer parte do corpo. E para fazer parte do corpo, eu preciso ir a uma denominação, adorar o meu Deus junto com os irmãos. Então, todo domingo, toda quinta, os momentos que temos aqui de oração, os cultos jovens, juniores, adolescentes, as crianças atrás, isso tudo sim, é um organismo e nesse momento você está no corpo de Cristo sendo igreja, sendo noiva. E você precisa manter isso. Por quê? Porque é isso que mantém o Espírito Santo dentro de você. Porque é através de Cristo que eu chego ao Pai. Se é através de Cristo que eu chego ao Pai, quem é o cabeça do corpo? Quem é o cabeça do corpo? Opa, Cristo. Então, quando eu estou inserido, eu faço parte do corpo e eu sou guiado pelo cabeça, que é Cristo. E aí, Cristo me guia através do Espírito Santo ao Pai. E então, aqui eu tenho uma comunhão plena com o Pai, Filho e Espírito Santo. E lá em casa, pastor, lá você tem comunhão com Deus. Você tem comunhão com o Espírito Santo. Mas você só pode estar inserido no corpo, fora do corpo não. Então é aqui que você se insere no corpo. Mas se eu ficar só em casa, aí você começa a perder, se afastar do corpo. Se você se afasta do corpo, logo o Espírito Santo se afasta e já não habita mais em você. Por isso que as pessoas se afastam e acabam indo, ainda bem que resolvem voltar. Porque quando volta, Deus tem para você sandália para os seus pés, anel para o seu dedo e uma capa para você. Ele jamais te abandona. Mas não é ele que vai atrás do filho perdido, é o filho perdido que precisa voltar para casa. O pai não foi atrás do filho. O filho perdido voltou para casa. E nós precisamos então ser curados das nossas feridas para voltar para casa. Eu estava esses dias meditando. Estou saindo daqui, mas eu vou e volto. Mas eu estava esses dias meditando sobre José. Estou meditando sobre José. E eu comecei a pensar algumas coisas sobre José. E na minha linha de raciocínio, e eu penso um pouco fora da caixa, então às vezes o pessoal não concorda muito, mas amém. Eu falo, né? Mas eu sempre falo baseado no que eu leio na Bíblia. E eu leio na Bíblia que José passou a ser o segundo na maior nação da sua época. Né? Então ele só está abaixo de Faraó e o Egito era o que tinha de extraordinário na época. Era a maior nação, era o maior tudo. E se os seus irmãos vieram de Canaã ali para pegar comida, então logo Canaã não é tão longe assim. Porque se eles vieram, então penso eu, a ferida de José era tão profunda que ele, sendo um grande rei, não se deu ao trabalho de pegar uma carruagem e um corpo de soldados egípcios e ir visitar o seu pai. Ele não era o maioral, ele não estava somente abaixo de Faraó, então ele não podia pegar uma carruagem real, pegar os guardas e dizer assim, vamos lá, eu quero ir visitar o meu velho pai.
Por que ele não fez isso? Por causa das feridas. Ele estava tão ferido, tão magoado, porque no momento que ele mais precisou do seu pai, o seu pai não estava ali. Que ele não foi. E quando os seus irmãos vêm, eu compreendo, lendo a palavra, que num primeiro momento ele tem uma vontadezinha de vingança, sim. Ele fala, vou fazer uma vingança com esses caras aqui. E se você ler lá a história de José, e agora não vou lembrar aqui em Gênesis onde que está. Onde que está a história de José, amor? Vê aí para mim. Hã? O que é? Pegou sua Bíblia? Alguém vê aí para mim, a partir de que capítulo de Gênesis está a história de Noé, que eu esqueci, que não lembro de cabeça. José. Só para eu passar para o pessoal poder ler em casa, se quiser, né? Leia a Bíblia em casa, irmão, faz bem. E aí, num dado momento, os irmãos vêm. Aí os irmãos vêm até José, diz que José se retira para um quarto e começa a chorar. Mas ele chora em oculto, ele chora quietinho, lá no cantinho dele. Porque ele relembra tudo o que aconteceu com ele quando ele olha para os irmãos. Gênesis 37, a partir de Gênesis 37 tem a história de José, né? 36, é isso aí mesmo. Isso, José ali, 37, aí você vai ler lá 37, 38, 39, tem vários capítulos ali que falam de José. Mas é a partir de 37. E aí, José vai, chora lá escondidinho, tal, beleza, tal. E aí volta e prepara ali a vingançazinha dele. Aí você lê lá. Depois você lê lá e vê a vingancinha que ele fez, as coisas que ele fez. Ele diz para vir o irmão de novo, tal. E aí vem o irmão mais novo, que eu acho que ele não conhecia. Pelo menos biblicamente eu não acho que ele não conhecia o irmão mais novo. Conhece o irmão mais novo e aquilo toca ele. Porque era o irmão do mesmo pai e da mesma mãe. Os outros irmãos eram irmãos só por par de pai, não por par de mãe. Agora o irmão mais novo era irmão por par de pai e de mãe. Inclusive a mãe faleceu no nascimento do mais novo. E ali diz que ele manda todo mundo sair da sala. E aí não é um choro qualquer, né? Ele explode. A Bíblia diz que o palácio de Faraó, imagine, tinha o palácio de José. E o Palácio de Faraó não era tão perto do Palácio de José, porque eles não construíam coisa pertinho assim, igual hoje, que tem os conjuntos e tudo geminado, né? Mas lá no Palácio de Faraó, eles escutam os gritos de José. Por que ele chorou tão profundo com um grito tão alto? Porque quando nós somos curados da nossa alma, o choro é diferente. E somente ali, depois daquele berro, daquele choro, você vai ler Gênesis em casa, você vai ver. É que ele menciona sobre o seu pai. Até então ele nem fala do pai. Aí que ele pergunta para os irmãos: como está o meu velho pai? Então somente ali ele foi curado em relação ao seu pai. Há feridas na nossa alma que ficam até o dia que nós somos curados. Eu já contei a minha história aqui várias vezes, né? Mas eu sempre conto ela, vou contar de novo. Quando eu era pequeno, 5 para 6 anos de idade, eu fui molestado por um homem. E aquilo doeu muito e ficou guardado no meu coração. E eu me converti ao Senhor e mesmo assim aquilo doía muito e ficou guardado no meu coração. E nem eu sabia que eu culpava meu pai e minha mãe. Eu culpava eles porque onde estavam eles? Porque eles não estavam cuidando do seu filhinho de apenas 5 para 6 anos de idade? Por que eles não estavam me cuidando enquanto aquele homem fazia o que fazia comigo? Até que num encontro com Deus, Deus me restaurou. Fez eu liberar perdão para o meu agressor. Fez eu liberar perdão para o meu pai e para minha mãe. E aí eu joguei a culpa para Deus, né? Porque a gente sempre tem que achar um culpado. Ele disse assim, tá bom, Deus. Libera o perdão para o meu agressor. Através do Senhor, porque eu não posso. Mas através de Jesus nós podemos. Libera o perdão ao meu pai e minha mãe, que não estavam lá me cuidando. Mas e o Senhor? Se o Senhor me ama tanto, por que o Senhor não estava lá me livrando? Meus irmãos, aí Deus falou comigo.
E aí Deus disse assim: filho, eu dou ao homem liberdade, que o homem chama de livre-arbítrio. Então ele tem liberdade para fazer o que ele quiser, e eu não interfiro. Aquele homem que fez o que fez com você, ele não era meu filho, eu não interferia na vida dele. Deus só interfere na vida dos filhos. Eu fico pensando nos meus filhos. A minha vizinha lá tem um filho maior e uma menininha. Eu não vou lá interferir na vida dos filhos da minha vizinha. Por quê? Porque não são meus filhos, são filhos da minha vizinha. Ela faz o que ele quiser com eles. É dela. Assim como ela e o marido não vêm interferir na vida dos meus pequenos. Por quê? Porque eu sou o pai. Então eu interfiro na vida dos meus filhos. Se eu disser você não vai fazer, eu vou falar para meu filho. Eu não vou falar para a filha da vizinha, ó, você não vai fazer. Não é minha filha? Deus interfere na vida dos filhos. Aquele homem não era filho. Logo, Deus não podia interferir na decisão dele. Então ele decidiu fazer mal para mim. E Deus não interferiu, porque Deus deu livre-arbítrio. Pastor, então Deus não te cuidou. Puxa vida, não é que ele não me cuidou, é que ele não podia interferir, porque ele deu a terra aos homens, é dos homens, o homem faz o que quiser. Mas daí veio assim a resposta de Deus, que daí me arrebentou de vez. Disse assim: mas filho, como você era uma criança, ainda de 5 para 6 anos, você era pura. E uma criança pura é meu filho. Eu estou em todas as crianças puras. São todos meus filhos, porque se eles morrerem, eles vêm habitar comigo. Eles são meus. E por você ser meu filho, eu estava em você. E tudo o que você sofreu, eu sofri. Toda a dor que você sentiu, eu senti. Tudo o que você passou, eu passei com você, porque eu estava em você. Aí arrebentou, irmão. Aí eu digo assim: puxa vida, tudo que eu senti, ele sentiu. Tudo que eu sofri, ele sofreu, porque ele estava em mim. E essa é a grandeza de Deus em nós. Tem uma música que eu nem lembro o nome dela, um louvor, Pegadas na Areia, né? Que fala que Jesus está caminhando e a pessoa está caminhando com Jesus e ele vê os passos dele, os passos de Jesus. E daí ele vê que no pior momento da vida dele só tem um passo, não tem os dois. E aí ele fala para Jesus: ô Jesus, o senhor é sacana, né? No pior momento da minha vida só está o meu passo ali. E Jesus olha para ele e diz: não, filho, nesse pior momento da sua vida eu estava carregando você no colo, é só o meu passo que está ali, nem tem o teu, porque eu estava carregando você no colo. Acho que é Pegadas na Areia o nome disso. Aí eu lembrei desse louvor e falei: uau, no pior momento da minha vida o Senhor estava comigo no colo, sentindo e sofrendo tudo o que eu estava sofrendo. E aí ele foi além. Ele disse assim: tem mais, filho. Quem age na vida daqueles que não são filhos de Deus é Satanás. Porque você só pode na terra ser filho de Deus ou ser filho do diabo. Só. Não pode outra coisa. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Ele diz assim: logo, se é filho do diabo, quem interfere na vida do filho do diabo é quem? É o diabo. E aí o diabo leva estes homens a fazer essas coisas terríveis. Porque um homem em sã consciência não faz isso. Ele precisa ser guiado pelo diabo. E aí eu li Paulo dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades e hostes malignas que estão por trás da carne e do sangue. Então a luta não era contra aquele homem que estava fazendo o mal, mas contra o que estava por trás dele, fazendo ele fazer o mal. E aí quando eu entendi isso, eu consegui liberar perdão para ele. Porque era Satanás na vida dele fazendo o mal para mim. Para me rejeitar, para eu me sentir rejeitado, para eu me sentir humilhado, para eu me sentir para baixo, para eu me sentir tudo o que tiver de ruim para se sentir. Para quando eu crescer, eu não ter uma vida em Cristo, em vitória, mas ter uma vida jogada. Aí quando você entende quem você é em Cristo, quando você entende a sua identidade em Cristo, aí você deixa para trás tudo isso. Você libera perdão para todo esse povo. E você passa a ter uma nova vida. Porque agora já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E Cristo em mim perdoa, Cristo em mim ama. Cristo em mim quer a conversão das pessoas. Mesmo aquele
cara que fez o mal para mim, Cristo em mim, que é a conversão dele. Eu não sei se ele está vivo ou está morto, mas a minha oração é assim: Senhor, se ele ainda estiver vivo e se ele ainda não se converteu, que o Senhor coloque homens e mulheres de Deus na vida dele, para que falem do Senhor, para que ele ouça a sua palavra, para que ele se converta, para que ele se arrependa de todo o mal que ele fez para mim e para tantas outras crianças que ele possa ter feito. E que ele um dia vá morar no céu com o Senhor. Ah, meu irmão, aí é a oração do crente, hein? Essa é a oração que Deus espera de nós. E é essa oração que nós fazemos quando ele está em nós. E quando você sabe que realmente você foi liberto, você foi curado, quando você pode contar uma coisa dessa sem estar doendo dentro de você. Porque Deus não coloca em você amnésia. Eu não esqueci do que aconteceu. Eu lembro dos detalhes até hoje. Eu lembro onde foi, como foi, tudo. Eu não esqueci. Mas não dói mais. Antes, doía muito. Quando eu pensava, doía. Eu ficava irado, eu ficava com raiva, eu ficava com ódio. Hoje não. Por quê? Porque eu fui curado. Eu tenho uma cicatriz aqui no braço, que eu caí de moto, que eu também lembro até hoje. Como eu caí, como a moto empinou, como eu fiquei raspando o cotovelo no asfalto. Como a mulher lá do UPA que eu fui lá esfregou aquele troço ali, sem anestesia, e doeu pra caramba. Eu lembro de tudo, mas não dói nada. Por quê? Porque aconteceu lá, passou. Eu olho a cicatriz, lembro o que aconteceu, mas eu só lembro, é só uma lembrança. Quando nós somos curados, as feridas são só lembranças. Nem sei porque eu estou falando isso, mas se Deus levou a falar, é porque para falar, né? Estava falando lá de Noé, lá, e Deus veio atrás. Veio falar de José, que não tem nada a ver com o negócio. Mas em José, então, estava sendo curado das suas feridas. E quando ele é curado, então, ele tem coragem de encarar os irmãos, encarar o pai e liberar perdão. Porque quando somos curados, então nós somos dotados da capacidade de liberar perdão. Se você consegue liberar perdão, é porque você foi curado. Se você não consegue liberar perdão, é porque você ainda precisa ser curado. E se você ainda não foi curado, vá no próximo encontro com Deus, que eu tenho certeza que você será curado. Faz propaganda, pastor? Eu faço porque é maravilhoso. É cansativo, irmão. Pergunta para eles aí como eles estão detonados de cansado. Estão cansados, eu sei. É cansativo, né? Mas é cansativo para o corpo físico. Para o corpo espiritual é uma bomba atômica que faz o cara voar. E aí você não pode deixar apagar. Não deixe isso se apagar. Não deixe. É todo dia em casa, buscando o Senhor para que isso não se apague. Por algum motivo, Deus me levou a falar de José e sua cura. É porque alguém aqui precisava ouvir falar disso. Porque Deus não fala por acaso, Ele fala porque alguém está precisando ser tocado. Então, que Deus toque a sua vida aí. Mas voltando, então eu falava de Noé. E aí Deus acha graça de Noé, porque Noé ele tem ali a sua família toda correta, centrada, não fazia o mal para ninguém. E aí Deus escolhe Noé e fala para ir fazer a arca. Eu até estava falando com a minha esposa também, esses dias, sobre isso. Sobre o tal do cipreste, é esse o nome, né? Vamos achar aqui na Bíblia. Cipreste. E aí esses dias eu estava lendo sobre o tal do cipreste e perguntei para ela: ô amor, cipreste é uma madeira boa? Ela disse, não. Madeira ruim. Madeira ruim, enverga, torta. Mas ele ia construir uma arca gigantesca com madeira ruim. Não tinha madeira boa, né? As madeiras lá do Líbano, lá do, né? Mas ele é obediente. Ele obedece. Eu não vejo em nenhum momento Noé questionando a Deus. Dizendo assim, Deus, seguinte, Deus, tem uma outra madeira aqui, que ela é um pouquinho melhor, né? Tem um pinheiro aqui, sei lá. Tem um embuia aqui.
É uma madeirinha boa aqui. É para usar o cipreste mesmo, senhor? Ele não questiona Deus. Tá bom, o senhor mandou, né? Ele deve saber o que está falando. Ele é o engenheiro dos engenheiros. Deus é o engenheiro dos engenheiros. É o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é o médico dos médicos, é o construtor dos construtores. Ele olha para aquilo e diz, bom, se o engenheiro dos engenheiros está mandando eu usar uma madeira ruim, eu vou usar. Mas aí tem um segredo. Ele usa o cipreste, só o cipreste seco, sim? O que Deus manda fazer? Betumar por dentro e por fora. Você sabia que Noé passou muito mais tempo betumando a arca do que martelando ela? Do que pregando, sei lá se pregava naquela época, não sei se tinha prego, né? Mas você vê que ele passou muito mais tempo betumando a arca do que montando ela? Porque mais importante do que a madeira ruim que ele estava usando era o revestimento que ele ia colocar. E aí eu entendo que eu e você somos os cipreste que Deus quer usar. Porque nós somos madeirinha ruim, povo. Madeirinha que enverga, madeirinha que entorta, madeirinha que qualquer coisa. Madeirinha que tem ira, raiva, rancor. E ele diz assim, mas eu tenho um jeito para madeira ruim. O betume. Você vai betumar por dentro e por fora. E essa arca vai ficar extraordinária. Porque o betume vai mudar o cipreste. A madeira que era ruim vai ser a melhor madeira quando betumada. Você vai ser o melhor quando betumado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor te reveste do Espírito Santo por dentro e por fora. E aí você, que é aquela madeira ruim, que se ira, que fica bravo, que as coisas... você começa a mudar. Por quê? Porque o betume faz a madeira entrar na linha. O betume faz a madeira ficar boa. O betume faz a madeira estar propícia para aquilo que Deus queria fazer. Martelado o quê? Só que antes, né? A minha esposa está aqui me lembrando, ó. Antes de betumar, você é martelado. Para deixar meio no lugar, meio certo, para então betumar. Então se prepare para as marteladas de Deus. Quando Deus estiver te martelando, é porque Ele quer te betumar. E quando Ele te betumar, você vai ser a salvação. Aquele cipreste betumado por dentro e por fora foi a salvação daquela família. Foi a salvação para toda a humanidade. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque um dia Noé construiu uma arca de cipreste, mas que era betumada por dentro e por fora. Você é o cipreste que Deus vai martelar, mas que Deus vai betumar por dentro e por fora. E você vai ser a salvação da humanidade. Mas nós só podemos ser a salvação betumados por dentro e por fora, pelo Espírito Santo de Deus. Ei, glória! A palavra de Deus é fantástica, irmãos. Começa a ler uns negócios, começa a ver uns troços doidos dentro da palavra. E aí Noé, então, constrói aquela arca, tudo como Deus mandou, tal. Começa a pregar a Deus, faz altares. E essa é a grande diferença de Noé para Abraão, né? Já vou lá chegar em Abraão, olha, nem cheguei em Abraão ainda, e eu quero falar de Abraão. Mas aí Noé tem os seus filhos, e aí ele tem a descendência de Sem, e Sem vem falando de Deus, chega até Abraão. Mas quando chega em Abraão, eles já nem estão mais falando tanto de Deus. Agora o que eu vou falar aqui, puxa, se alguém pudesse me trazer mais 2 aguinhas aqui, minha esposa amada, que a aguinha está me ajudando. E aí quando você vai para Abraão, aí existe uma história extra-bíblica, contada por judeus. Esses dias eu estava escutando um rabino, e eu não vou lembrar o nome do rabino. Era um rabino, e ele é de Israel mesmo, até era legendado a palestra que eu estava escutando dele. Mas eu não vou lembrar o nome dele. Mas lá tem uma linhagem dos judeus,
que eles creem na história passada de pai para filho. Então eles creem em toda a Bíblia, normalmente, como Bíblia, mas eles também creem que aquela história passada de pai para filho é uma história que aconteceu, então é uma história. E eu estava vendo ele contar a história de Abraão, e eu achei interessante. E o que eu vou falar para vocês aqui não é de mim, não é algo que veio na minha cabeça, é algo que eu escutei um rabino falando, desses livros das histórias de pai para filho. E aí ele fala que Abraão, que era filho de Tera, né? Vamos achar aqui agora a descendência de Abraão. Naor gerou a Ló. Viveu Tera, 70 anos, gerou Abraão, Naor e Arã. Isso mesmo, Tera. Tera era o pai de Abraão. Então essa história que é passada lá dos judeus de pai para filho, então eles acreditam que o pai de Abraão, Tera, era um construtor de ídolos. E a casa que Abraão habitava, então, era uma casa cheia de imagens. Por quê? Porque o ganha-pão de Tera era construir imagens. E ele construiu imagens dos diversos deuses ali da região de Ur, né? Era Ur que ele habitava, né? Ur dos caldeus. De Ur dos caldeus, que era uma região politeísta, acreditava em vários deuses, e ele construía em vários deuses. E aí conta essa história aí, que é passada de pai para filho, que Abraão era o único filho de Tera que não acreditava nos vários deuses do pai e achava que existia um Deus maior do que tudo aquilo. E ele sempre acreditava, tem um Deus maior que isso aí. Tem um Deus maior que esses negócios aí. E Tera continuava produzindo seus deuses, vendendo seus deuses. E aí o filho de Tera, cometido por uma doença, agora deixa eu achar aqui qual dos filhos. Arã, né? Arã, pela história, não está na Bíblia, irmãos. Essa é a história extra-bíblica. Arã é cometido por uma doença. E essa é uma doença que leva ele à morte. E segundo essa história, Arã era o filho mais novo. E geralmente o pai e a mãe têm aquela queda pelo filho mais novo, por ser o mais novo. Não assim, não é porque é o mais novo, né? Ele é mais dengoso, ele faz mais as coisas do jeito que ele quer. O mais velho sempre se ferra mais, né? Eu sou o mais velho, então. É assim mesmo. E aí o mais novo é mais dengoso, é mais aquilo, tá. Normal, irmãos, normal. É assim mesmo, não se preocupe. Eu fui o mais velho, mas não tem problema nenhum por causa disso. E se fosse para voltar, eu queria ser o mais velho de novo. Não queria ser o mais novo, não. E aí, por causa disso, o pai fica muito abatido. O Tera fica muito abatido, porque morre o filho mais novo dele. E por ele ficar muito abatido, então, ele viaja. Ele viaja e deixa Abraão, que era o primogênito, que era o mais velho, cuidando da sua lujinha. E diz: Abraão, você cuida da lujinha do pai, que o pai vai esfriar a cabeça, porque seu irmão morreu, o pai está muito abatido, está muito triste. E aí Abraão fica lá cuidando da lojinha. E aí diz essa história que tinha um dos deuses que era grandão, sim. E ele falou assim: bom, você é o maior, então você deve ser o cara que manda, né? Porque você é o maior. E ele pega e destrói todos os outros deuses menores e deixa só o grandão. E fala pro grandão assim: ó grandão, quando meu pai chegar, eu vou dizer que você é o culpado, porque você é que destruiu os pequenos. Porque você que é o maior, porque tem que ter um maior. E nessa de Abraão dizer que tem um maior, é quando Deus visita Abraão. E diz assim: Abraão, o negócio é o seguinte, você crê que existe um Deus maior. E realmente existe um Deus maior. Mas não é aquela imagem que teu pai fez. Sou eu. E quando ele diz sou eu sou, aquilo vem para Abraão. E Abraão diz: encontrei o Deus verdadeiro. E Abraão ergue um altar. Porque se você ler a história de Abraão, você vai ver que cada vez que Abraão sai de um lugar, vai para outro, dali para o outro, e vai o outro e volta, ele sempre está fazendo o quê? Erguendo altares. Ele sempre ergue altares a Deus.
E aí essa história é extra-bíblica, não é o que está na Bíblia, irmãos. E não é minha, não é invenção minha, é coisa lá dos judeus. Só estou contando o que eu escutei o rabino falar. E essa história, então, diz que Abraão, quando seu pai volta, diz: ô Abraão, você loqueou? O que você fez? Daí, quando ele escuta a voz de Deus, ele destrói até o grandão. Ele diz assim: olha, tinha um Deus grandão aqui, ele destruiu os pequenos. Já mentiu o pai, né? Depois ele mente de novo que a mulher não é a mulher dele. Destruiu os pequenos, mas aí veio o Deus verdadeiro e falou comigo: eu destruí o grandão. Pronto, tá sem Deus aí, não tem mais Deus nessa casa, porque só tem um Deus, que é o Deus verdadeiro, é o Deus que eu vou servir de agora em diante. E o pai dele diz: tá bom, então eu vou servir com você, esse Deus. E é por isso que eles se mudam de Ur dos Caldeus para... Não é Ur dos Caldeus, né? Qual que é a primeira terra deles? Hã? É Ur? Mas depois eles vão para onde? Deixa eu ver aqui. Saiu de Ur para a terra de Canaã. Foram até Arã. Pronto, Arã. E é por isso que eles saem de Ur dos Caldeus. Porque como ele era o dono da lojinha, o povo vinha procurar santo e não tinha mais santo. Então ele ficou com medo de ser linchado pelo povo da cidade ali, porque o povo ia querer os santos e não produzir mais os santos. Eles, então, vamos mudar daqui, que ficar aqui para nós não é mais seguro. E sai, pega seu filho Abraão, pega o seu neto, né? Abraão pega o filho do filho, que agora passa a ser filho de Tera, porque como o pai dele morreu, ele passa a ser filho do avô, e o avô continua criando, que é Ló, e eles vão então para Arã, vão para a terra rumo a Canaã, e param em Arã, e vão habitar ali em Arã. E ali em Arã, então, o pai de Abraão morre, né? Está lá em Gênesis 12. E aí, quando o pai de Abraão morre, então Deus volta a falar com Abraão. Aí sim é bíblico, agora é bíblico, está lá em 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, quando Deus fala para ele sair da casa, da parentela, da casa do pai, ele não está em Ur dos Caldeus, ele já está em Arã. E ele leva Ló junto porque, como Ló tinha perdido o pai e tinha passado a ser filho do avô, e o avô também morreu, agora ele, como primogênito, era o pai de Ló. Então Ló sai com ele, não só porque ele gosta muito de Ló, mas porque Ló é tido como filho para ele. É o filho do meu irmão que morreu, que daí era responsabilidade do meu pai, agora é minha responsabilidade. E aí Ló sai porque é responsabilidade dele. E eles saem juntos. E aí Deus fala com ele: sai desse lugar aí, porque você precisa ir para um lugar que eu te mostrarei. E aí ele sai para ir para esse lugar que Deus mostrou. Só que daí nesse lugar, né, veio uma escassez. E aí essa escassez faz com que ele vá para o Egito. Quando a escassez vir, não vá para o Egito. Egito nunca é bênção. Sempre que você vê Egito na Bíblia, não é bênção não. Vai virar maldição em algum momento. E ele vai para o Egito. E lá no Egito ele mente. Ele diz: fala que você é minha irmã, porque você é muito linda, muito formosa. O faraó vai te tomar e se você for minha mulher, ele mata eu para ficar com você como mulher dele. E aí ele já começa a fazer os absurdos, né? Então não é porque é um homem de Deus que não faz absurdo. Que além dele mentir, fazer a mulher mentir, a mulher virou uma das mulheres de Faraó. Diz ali na Bíblia que Faraó a tomou como mulher. E quando há esse verbo em hebraico, tomou, quer dizer que teve relação com ela como mulher. Então olha o absurdo que Abraão faz. Entrega sua mulher para Faraó. E Faraó toma ela como mulher. Mas aí Deus intervém e diz: ei, essa mulher aí não é sua. Essa mulher é do meu servo Abraão. E aí vem com peste sobre a casa de Faraó. E Faraó diz: você é louco? Por que você não me falou que ela é tua mulher? Sai daqui. E mandou Abraão catar o roubo. E Abraão pegou todas as coisinhas dele ali e vaza do Egito. E quando ele vaza do Egito,
Então Ló já está bem também. Porque ele vai criando Ló como filho, mas vai deixando Ló ter os seus bens. E aí ele tem muito mais bens do que Ló, mas Ló também tem os seus bens. Mas eles crescem tanto que começa a brigar os pastores de um com os pastores do outro. E aí Abraão diz, escolhe aí o caminho que você quer tomar. Vai para um lado, eu vou para o outro, vamos se separar, né? Porque os nossos pastores não estão legal aí. Então vamos nos separar, né? E aí você vê num texto desse, né? Que o problema não são os rebanhos. O problema não são as ovelhas, né? O problema são os pastores. Os pastores ficam brigando por causa dos rebanhos. Mas não era para ser assim, né? Era para ser tudo junto, tudo unido. Mas daí os pastores ficam brigando por causa de rebanho. Nessa época já era assim. Mas daí se separaram, Ló foi para um canto, Abraão foi para o outro. E quando Abraão vai para o outro canto, então Deus novamente tem um encontro com Abraão através de Melquisedeque, né? O próprio Jesus ali está encontrando Abraão. E aí ele faz um pacto com Abraão. E era até aqui que eu queria chegar, até esse pacto. Porque eu quero que você saia daqui entendendo que você precisa fazer um pacto com Deus. Uma aliança com Deus. E nesse pacto é interessante, porque Deus manda Abraão fazer o sacrifício que o pai dele fazia para os deuses dele. Manda Abraão pegar deixa eu achar aqui os bichos que ele teve que pegar. Melquisedeque, blá, 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 blá. Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Está lá em Gênesis 15, 9. Quando Deus manda ele pegar esses bichos e diz que ele partiu ao meio, por que ele partiu os bichos ao meio, dividiu e deixou os bichos ali divididos? Em etapas, né? Ali do maior para o menor ali. Porque era assim que o pai dele fazia. Aí estou voltando lá para a história do rabino. Era assim que o pai dele fazia esse tipo de sacrifício. Então ele aprendeu com o pai que quando ia para sacrificar para um Deus, era assim que sacrificava. E ele sacrifica para o Deus Todo-Poderoso dessa maneira. Ele toma aqueles bichos, porque o sacrifício para Deus como que é? Depois ele aprende e faz certo. Como é o sacrifício para Deus? É totalmente queimado. Aí Deus ensina ele que não é assim que sacrifica Abraão, é diferente. Mas Deus ainda não tinha ensinado isso para ele. Então Deus deixou ele fazer como ele queria. E aí ele parte aquilo no meio e joga para um lado, para o outro. E ele fica ali esperando o que Deus vai fazer. Porque, Deus mandou sacrificar, só que ele tinha que ter queimado inteiro, né? Mas ele ainda não entendia muito bem dessas coisas. Ele ainda não tinha essa intimidade com Deus. Então é a intimidade com Deus que vai fazer com que Deus nos revele como ele quer que se faça. Mas ele ainda não tinha essa intimidade, mas ele já estava começando a ter um lero a lero com Deus. E aí ele faz, e aí diz que as aves de rapina vinham, ele ficava ali enxotando, mas aí ele cai num sono profundo, vem densa escuridão. E nessa densa escuridão, então, algo acorda ele. E é isso que faz ele entender quem era Deus na vida dele. Porque aí diz a Bíblia que veio um fogo e consumiu tudo aquilo. E aí ele acorda. E aquilo foi consumido pelo fogo do Eterno. E aí ele lembra dos pactos que o pai fazia. O pai fazia o pacto. E ele ponhava um para lá e outro para cá. Porque precisava passar no meio. E quem passava no meio primeiro era o Deus. Porque o maior... Não, era ele. Primeiro era ele, depois o Deus dele. Então quem passava no meio era ele. Ele ia lá, passava no meio dos bichinhos. Aí ele ficava esperando o Deus dele passar. Porque o menor sempre passa na frente do maior. Esse era o pacto lá do Deus, do pai de Abraão. Esse não está na Bíblia. Esse é os judeus lá que contam a história desse jeito. E aí Abraão, ele fica ali esperando Deus ordenar que ele passe. Porque ele sabia que o menor tem que passar na frente do maior. Só que não passa sem que o maior ordene. Passe agora, daí eu vou passar. E aí então ele começa a entender que com o Deus Todo-Poderoso as coisas são tudo diferente do que todo mundo fala, do que todo mundo pensa e do que as crendices populares dizem. Porque aí
o fogo consome. E ele acorda. E ele olha aquilo e diz: como assim? É o menor que passa na frente do maior. Como que Deus passou na minha frente? Eu tinha que ter passado primeiro do que ele. Como que ele passa antes de mim? E aí Deus jura por ele mesmo. Diz assim: Abraão, é o seguinte, não tem ninguém maior do que eu. E eu me faço menor para ser maior. E é por isso que eu passo primeiro. Porque eu sou o menor e sou o maior. Então você não precisa passar. Porque quem depende de mim está em mim. E eu nele sou tudo. Deus em nós é tudo. Você não precisa passar à frente porque ele é maior. Porque ele se fez menor por mim e por você. O Deus Todo-Poderoso se fez carne para nos salvar. O Deus Todo-Poderoso foi para a cruz para nos salvar. O Deus Todo-Poderoso se faz menor, porque ele vai continuar sendo o maior. Não é ele se fazer menor que vai transformar ele em menor, mas é ele se fazer menor que vai nos trazer salvação. Não é ele se fazer menor que vai transformar ele em menor, mas é ele se fazer menor que vai fazer ele ter um pacto e uma aliança comigo e com você para ser o maior em nossas vidas. E aí Abraão novamente ergue o altar e começa a entender que o negócio com Deus é diferente. O negócio com Deus, irmãos, é diferente. Tudo o que você pensar é diferente. Tudo que você aprendeu é diferente. Porque com Deus é diferente. E ele se faz menor para fazer você maior. Por quê? Porque com Deus é diferente. Ele é tudo em nós. Ele é o todo na nossa vida. Nós precisamos ter um pacto e uma aliança com o Deus eterno. Porque ele se faz menor para nos tornar maior. E aí nós nos fazemos menor para que ele cresça e nós venhamos a diminuir. Para que ele seja e nós deixemos de ser. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, nesta noite, discorremos sobre tantas histórias que o Senhor nos levou aqui a falar. Falamos de José, falamos de Noé, falamos até da madeira, do betume. E em tudo isso, o Senhor estava ministrando o nosso coração. Quero declarar ao Senhor que aqui são famílias de Noés que estão presentes nessa igreja. São homens e mulheres tementes ao Senhor, levantados pelo Senhor, para trazer salvação para a terra. Eu quero declarar, Senhor, que aqui estão ciprestes, que muitas vezes são um pouco martelados para que coloque no lugar, mas que para realmente terem a função que precisam ter, são betumados por dentro e por fora, pelo Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, falamos um pouco, discorremos um pouco sobre um pouco da história de Abraão. Um homem que ergue altares. Que cada homem e cada mulher sejam homens e mulheres que levantam os altares para o Senhor. Em tudo, em tudo, em tudo levantam altares para o Senhor. E falamos ao Senhor de algo profético que aconteceu na vida de Abraão, para ele entender que o maior se faz menor para tornar o menor maior. E que o Senhor, que é o maior, se fez menor para tornar nós que somos menores maiores. E nós queremos então fazer esse pacto com o
Senhor. Eu quero que você levante a sua mão direita e você diga assim: Senhor, eu quero ter um pacto com o Senhor. Eu quero ter uma aliança com o Senhor. Que eu seja tão cheio do Senhor que o menor que sou eu se torne maior e Cristo em mim seja maior do que eu mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir o culto. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande, Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida.